A fazenda São Bernardo era um espectro de glórias passadas, um vasto domínio no Vale do Paraíba fluminense, mas cujos cafezais e canaviais definhavam sob um sol impiedoso e solos exauridos. A herança que recaíra sobre o jovem coronel Damião de Alencastro, com apenas 25 anos, era mais um fardo do que uma fortuna. Seu pai, um latifundiário à moda antiga, havia deixado dívidas crescentes e uma centena de escravizados, o pilar vacilante de uma propriedade em ruínas. Damião, recém-chegado da corte no Rio de Janeiro, trazia consigo ideias perigosas para a época, aversão à chibata e um desconforto profundo com o cativeiro. Ele via não ferramentas de trabalho, mas homens, mulheres e crianças de vida ceifada. Entre a força de trabalho, destacava-se uma figura. Tia Asa, uma mulher africana, alta e magra, com a pele enrugada como pergaminho antigo e olhos que pareciam ter absorvido a luz de 100 sóis. Asa, com mais de 70 anos, era uma sombra. As doenças da velhice e os anos de trabalho extenuante a haviam tornado praticamente inútil para o pesado labor da fazenda. Ela passava os dias limpando a cozinha e cuidando do terreiro, um custo a mais que um lucro. Os feitores pressionavam Damião a vendê-la ou a colocá-la para trabalhos mais duros para justificar a pouca comida que ingeria. Mas havia algo na altivez silenciosa de Asa que impedia o jovem coronel de tratá-la como mercadoria. Certa noite, na escuridão de seu escritório, Damião folheou os livros de registro e viu o nome de Tia Asa riscado em vermelho. Sem valor de revenda. Custo fixo. A crueldade do sistema o atingiu com força. Ele deu um soco na mesa e chamou o escrivão. "Prepare o pergaminho", ordenou Damião com a voz firme. "Alforria gratuita e incondicional para Asa, por piedade. Que viva como uma mulher livre." O escrivão gaguejou atônito, alertando sobre o perigoso precedente, o risco de instigar a rebelião e a perda financeira. Damião, porém, sentia que a perda moral de mantê-la cativa era muito maior do que a perda de um punhado de réis. Pela manhã, sob o olhar incrédulo e o silêncio tenso dos outros cativos e a zombaria dos feitores, Tia Asa recebeu o documento de sua liberdade. Seu rosto não demonstrou júbilo, apenas uma quietude profunda. A concessão da alforria a Tia Asa reverberou como um trovão silencioso por toda a São Bernardo. Entre os escravizados, a notícia gerou uma mistura de esperança cautelosa e desconfiança. Nos salões e varandas das fazendas vizinhas, a atitude de Damião foi taxada de ingenuidade perigosa e falta de pulso. O coronel Souza, vizinho e maior credor de Damião, fez questão de visitá-lo, disfarçando o sarcasmo em preocupação. "Damião, meu jovem, piedade é virtude, mas na administração de bens é vício. Vai ver que sua negra lhe dará a paga da liberdade com uma facada nas costas." Damião apenas respondeu com um sorriso tenso, defendendo que a humanidade valia mais que a moeda. Tia Asa, agora mulher livre, não deixou a fazenda. Seu lugar de dormir, um pequeno quarto nos fundos da senzala, continuava o mesmo, mas a diferença era monumental. Ela não era obrigada a estar ali. No dia seguinte à alforria, Asa, em vez de descansar ou fugir para o quilombo mais próximo, dirigiu-se ao terreiro, onde o feitor encarregava os poucos e fracos escravizados de varrerem os grãos secos. Ela parou Damião, que supervisionava o trabalho com um ar de desânimo, e pela primeira vez sua voz soou com a clareza de um sino antigo. "Meu senhor, meu libertador", disse ela, a palavra ecoando com a dignidade de uma rainha. "Um presente de Deus não se paga com prata, mas com a vida. Meu corpo está gasto, mas a memória do meu povo é uma raiz profunda. Permita-me 1 ano de trabalho. Não como escrava, mas como guia." Damião aceitou, surpreso pela oferta e pela sua eloquência inesperada. Ela então apontou para um cafezal que estava morrendo. "O solo não está esgotado, meu libertador. Ele está com sede da vida que não conheceu. As sementes que plantamos não são as que ele deseja. Meu povo no Congo sabia o que a terra pedia.
Nos dias que se seguiram, a transformação de tia Asa foi notável. Ela deixou de ser a figura encurvada e silenciosa e tornou-se a guardiã da terra, um título não oficial que lhe conferia respeito imediato. Ela abandonou a vassoura e apanhou as cinzas das queimadas antigas, misturando-as com o esterco e com um barro vermelho encontrado na margem do rio, que ninguém havia notado. Seu primeiro pedido foi para que Damião lhe fornecesse apenas 4 dos escravizados mais jovens e saudáveis, não para o trabalho pesado, mas para que fossem seus aprendizes. A primeira fase da retribuição de tia Asa começou com o que parecia ser uma série de rituais estranhos e ineficazes. Ela proibiu o uso de arados profundos que, segundo ela, rasgavam a barriga da terra, e orientou os 4 jovens escolhidos, um quarteto cético no início, a revolverem o solo de forma superficial, introduzindo a mistura de cinzas, esterco e barro vermelho. Ela chamava essa composição de o alimento do sol, um conhecimento milenar trazido do Congo, adaptado aos trópicos brasileiros. O feitor-geral, um homem branco e grosseiro chamado Silva, era o mais vocal em seu desprezo. Coronel Damião, a velha louca está a desperdiçar tempo e bons braços com feitiçarias africanas. A fazenda vai à bancarrota por causa de suas ideias abolicionistas e desta macumba. Damião, que já estava em uma situação financeira desesperadora, sentia-se tentado a concordar, mas a convicção nos olhos de Asa o mantinha firme. Ela havia pedido 1 ano. Ele lhe daria esse tempo. Asa se concentrou em uma pequena área de café de idade, quase abandonada, aplicando o seu alimento do sol de maneira meticulosa. Além disso, ela introduziu uma prática ainda mais inusitada: o plantio de pequenos arbustos de folhas largas entre as fileiras de café. Segundo ela, estas plantas, que não tinham valor comercial conhecido, seguravam a água e conversavam com o cafeeiro. Um conceito de rotação e consórcio que estava séculos à frente do seu tempo. Os jovens escravizados, aprendizes relutantes, começaram a observar a guardiã da terra com curiosidade e depois com fascínio. Asa lhes ensinava os nomes das plantas, a ler as cores da terra e a entender os sinais da seca. Ela não usava o chicote. Ela usava a paciência e a memória. 6 meses se passaram. Os cafezais vizinhos, assolados pela praga e pela seca, continuavam a definhar. Na São Bernardo, a pequena área sob os cuidados de tia Asa parecia ter sido tocada por um milagre. As folhas, antes amarelas e frágeis, estavam agora de um verde escuro vibrante. As cerejas de café, que deveriam ser poucas e mirradas, surgiam em cachos abundantes e carnudos. A colheita experimental daquele pequeno pedaço de terra produziu mais grãos que o triplo do restante da fazenda. A surpresa de Damião transformou-se em espanto. O segredo de Asa não era ouro enterrado, mas sim a ciência da terra, forjada pela necessidade e pela história de seu povo. Encorajado pelo sucesso estrondoso no cafezal, Damião confiou a tia Asa a próxima grande empreitada: a reabilitação dos canaviais. A cana-de-açúcar, segundo pilar da São Bernardo, estava ainda pior, produzindo um caldo ralo e pouco doce. O método de Asa no canavial foi similar, mas com uma adaptação: o uso de um tipo específico de capim alto, cultivado ao lado da cana, que ela afirmava roubar as ervas daninhas e dar força à doçura. O feitor Silva, humilhado pelo acerto de Asa no café, redobrou as críticas, sussurrando que o aumento da produção era sorte do diabo, ou resultado de magia negra e não de trabalho. Os outros fazendeiros, liderados pelo coronel Souza, olhavam a São Bernardo com uma inveja crescente. A colheita da cana veio antes do previsto, e o resultado foi inegável. Não só a quantidade de cana colhida nas parcelas de Asa dobrou, como o teor de açúcar do caldo surpreendeu o mestre açucareiro. Damião teve que contratar mais trabalhadores livres na região para ajudar no processamento,
pois a produção superava a capacidade de seu velho engenho. Asa, com sua nova autoridade silenciosa, supervisionava tudo, garantindo que a qualidade fosse mantida e que os trabalhadores livres fossem tratados com dignidade e com o pagamento justo. Ela também começou a usar sua influência para suavizar a rotina dos escravizados que restavam, que trabalhavam com mais empenho e menos medo, percebendo que a prosperidade da fazenda poderia, um dia, significar sua própria liberdade. Damião, em menos de 2 anos, não só quitou as dívidas do pai com os lucros do café e do açúcar, mas também modernizou o engenho, investindo em novas máquinas e, crucialmente, oferecendo a manumissão por pecúlio, o valor cobrado pela liberdade, com preços mais justos, em contraste gritante com o mercado. Os escravizados de outras fazendas começaram a desejar trabalhar para o coronel Damião, o doido que soltou a velha, mas que enriqueceu. Souza, furioso com a ascensão de Damião e com a perda de alguns de seus escravizados mais dedicados que conseguiram a alforria com Damião, tentou sabotar o escoamento da produção, subornando um tropeiro para desviar a carga de açúcar. O plano falhou miseravelmente, pois Asa, com sua rede de informantes entre tropeiros e cozinheiras da região, descobriu e alertou Damião. A guardiã da terra não apenas conhecia a terra, mas também a complexa teia social da região. A riqueza inesperada de Damião colocou-o em uma encruzilhada moral e prática. Ele agora tinha o capital para comprar mais escravizados, seguindo a lógica do mercado, mas a prosperidade nascida da liberdade e do conhecimento de Asa o havia mudado. Ele iniciou um processo gradual e inédito de substituição da mão de obra. Começou a oferecer a alforria aos escravizados da São Bernardo de maneira sistemática, não mais apenas por piedade, mas como um incentivo de trabalho e uma transição para o regime de parceria remunerada. Os libertos eram convidados a permanecer na fazenda como trabalhadores assalariados, recebendo um pequeno lote de terra para cultivo próprio e um pagamento justo por sua produtividade nos campos de Damião. Uza, agora consultora e verdadeira gerente da produção, garantiu que os salários fossem pagos em dia e que as condições de trabalho fossem humanas, fiscalizando pessoalmente o feitor Silva, que agora trabalhava sob sua supervisão e tremia de medo de ser despedido. O resultado foi uma mão de obra mais motivada e uma produtividade que se mantinha alta, desafiando a crença generalizada de que o trabalho livre era preguiçoso e ineficiente. A São Bernardo tornou-se um modelo de eficiência e humanidade, um oásis de trabalho livre, cercado por fazendas que se agarravam ao cativeiro e à decadência. O coronel Damião investiu os lucros em educação. Construiu uma pequena escola na fazenda para os filhos dos libertos e dos trabalhadores livres. E incentivou Tia Asa a formalizar o seu saber ancestral em práticas agrícolas, registrando seus métodos, que ele chamava de o Tratado de Asa sobre a fertilidade do solo. Anzan, que era analfabeta, ditava a sua sabedoria para um escrivão contratado, que registrava as técnicas de consórcio de culturas e adubação natural, criando um precioso manual de agricultura tropical. A notícia da prosperidade de Damião e de suas práticas revolucionárias chegou à corte. O imperador, interessado em novos modelos de agricultura e em angariar apoio para as leis abolicionistas graduais, enviou um emissário para visitar a São Bernardo. A fazenda de Damião era a prova viva de que a escravidão não era a única via para a riqueza no Brasil. A visita do emissário imperial, um conselheiro do império, foi um evento de grande alarde na província. O coronel Souza e os demais fazendeiros tentaram em vão ridicularizar a visita, chamando Damião de Coronel da Velha em referência à Asa. Contudo, o conselheiro ficou impressionado. Ele inspecionou os cafezais e canaviais,
notando o vigor das plantas e a organização da lavoura, que contrastava com a desordem e o definhar das propriedades vizinhas. Mais do que isso, ele conversou com os trabalhadores ex-escravizados que lhe relataram o tratamento justo, o pagamento em dia e a nova esperança que tinham em suas vidas. Eles apontaram para tia Asa como a verdadeira responsável pela abundância da colheita. Damião, em um gesto de honestidade e humildade que causou furor, fez questão de apresentar Asa não como uma ex-escravizada, mas como a diretora agrícola e guardiã do conhecimento da São Bernardo. Ele entregou ao conselheiro uma cópia do Tratado de Asa, com as descrições detalhadas e eficientes das práticas de adubação e plantio. O conselheiro voltou à corte com um relatório entusiasta, descrevendo a São Bernardo como o futuro da agricultura brasileira, um modelo de produtividade e, surpreendentemente, de progresso civilizatório na questão da mão de obra. Inza e seu conhecimento ancestral foram aclamados de forma discreta nos corredores da corte. Um mês depois, chegou a São Bernardo uma carta oficial timbrada com o brasão imperial. O coronel Damião de Alencastro era convidado a se apresentar no Paço Imperial. Lá perante o imperador e a princesa regente, Damião foi condecorado por seus serviços ao império e à agricultura nacional. No auge de sua honraria, o título veio Barão de São Bernardo. A razão oficial era seu sucesso agrícola e sua modernização, mas a razão velada era a mensagem política que sua história enviava aos fazendeiros. A riqueza podia e deveria ser alcançada sem a barbárie do cativeiro. Damião, agora barão, usou seu novo prestígio para pressionar por leis mais justas para os libertos e para continuar seu projeto de emancipação gradual na fazenda. A ascensão de Damião de um fazendeiro endividado a barão de São Bernardo e homem mais rico da província, em menos de 5 anos, solidificou a lenda de tia Asa. Ela não era mais apenas uma ex-escravizada. Era a personificação da sabedoria africana que reergueu uma dinastia. Asa, no entanto, mantinha-se fiel à sua simplicidade, vivendo em sua pequena casa de Liberta, recusando o convite de Damião para morar na Casa Grande. Sua verdadeira Casa Grande era o campo, o laboratório de sua ciência ancestral. Asa continuou a supervisionar o trabalho, não com ordens, mas com o seu olhar atento e a sua voz branda. Sua presença garantia a produtividade e a dignidade dos trabalhadores, muitos dos quais eram agora seus afilhados e protegidos. O barão Damião, por sua vez, nunca esqueceu que sua fortuna e seu título eram um presente da piedade, retribuído pelo conhecimento. Ele se tornou um ferrenho abolicionista e usou seu poder recém-adquirido para comprar a liberdade de famílias inteiras de escravizados das fazendas vizinhas, oferecendo-lhes a chance de trabalhar na São Bernardo sob o regime de parceria. Isso causou um êxodo de mão de obra nas propriedades do coronel Souza e de outros escravocratas, que viram suas fazendas definharem ainda mais e tiveram que vender as terras para Damião a preços irrisórios. O barão de São Bernardo não comprou homens, ele comprou terras e liberdades. O coronel Souza, seu antigo credor e agora vizinho falido, sucumbiu à amargura. Ele tentou a última cartada: acusar Damião de bruxaria e de ter se unido à seita da Negra para roubar a alma da terra. Asa, chamada a depor perante o juiz local, limitou-se a mostrar o seu pergaminho de alforria e a apresentar os livros de registro de colheita da São Bernardo, provando que sua magia era simplesmente ciência agrícola superior. As acusações caíram por terra e Souza foi ridicularizado. O tempo, implacável e justo, continuou a avançar. O barão Damião de São Bernardo se casou com uma moça da corte, mas nunca deixou de dar crédito a tia Asa por sua fortuna. Os filhos do barão cresceram ouvindo a história da guardiã da terra e lendo o Tratado de Asa. Eles aprendiam a agricultura não nos livros europeus, mas na sabedoria ancestral africana.
A fazenda São Bernardo se expandiu, diversificou a produção e continuou a ser um farol de trabalho livre e de prosperidade até mesmo depois da Lei Áurea em 1888, um marco que Damião celebrou com festa e alegria, pois sua fazenda já operava há anos no regime de liberdade total. Tia Asa viveu para ver seus métodos se tornarem o padrão de plantio da nova agricultura da região. Sua saúde frágil, revigorada pela liberdade e pelo propósito, permitiu-lhe viver mais alguns anos de dignidade. Ela partiu em paz durante uma noite de lua cheia, com o barão Damião e os seus afilhados ao seu lado. Seu corpo foi sepultado a seu pedido em uma área da fazenda que ela havia fertilizado com o seu alimento do sol, sob um frondoso ipê amarelo, para que a sua energia continuasse a nutrir a terra que tanto amava. Em seu testamento, Asa deixou aos seus afilhados e aos filhos do barão não ouro ou prata, mas um único e simples pedido: que continuassem a respeitar a terra e a valorizar o conhecimento de todos que nela trabalhavam, independentemente da cor ou origem. O barão Damião, em sua homenagem, estabeleceu uma fundação com o nome de Asa, dedicada à educação agrícola e à compra de alforrias. A história da São Bernardo se tornou lendária. A fazenda que provou que a piedade não era um vício, mas sim o investimento mais lucrativo, pois libertou a fonte da verdadeira riqueza, o conhecimento humano. O barão, o mais rico da região, sempre insistia que ele não havia se tornado barão por merecimento próprio, mas porque deu a liberdade a uma escrava velha por pura piedade.